A Revolução Russa foi um acontecimento histórico que se deu no período entre guerras mundiais. No contexto pré-revolucionário, era um país essencialmente agrário, com um crescimento industrial débil e dependente do capital estrangeiro. O clero e a nobreza eram os grandes latifundiários deste país. A nobreza, através de capatazes agrícolas denominados boiardos, e o clero exploravam os mujiques, que por sua vez eram camponeses submetidos a trabalhos forçados. Mesmo sendo um país agrário, a Rússia possuía 3 grandes centros urbanos, como Kiev, Moscou e São Petersburgo. O regime de governo era monárquico-autocrático, executado pelo czarismo russo, mais precisamente pela dinastia dos Romanov, que era representada por Nicolau II. Nesse momento, a Rússia possuía 2 correntes políticas dominantes entre os revolucionários. O Partido Menchevique, que defendia antes de tudo uma revolução burguesa, que era preciso esperar o pleno desenvolvimento capitalista da Rússia e o desabrochar das suas contradições para se dar início efetivo à ação revolucionária socialista. E o Partido Bolchevique, que por sua vez defendia que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária, pregava a formação de uma ditadura do proletariado, na qual também estivesse representada a classe camponesa. Em 1904, houve a Guerra Russo-Japonesa, pelo território da Manchúria. Vencida pelo Japão, esta guerra que arrasou a Rússia fez com que a população se revoltasse ainda mais. E dentre as muitas manifestações, se destacasse a que ocorreu em 1905, onde cerca de 20.000 trabalhadores se dirigiram ao Palácio de Inverno, em um protesto pacífico para reivindicar melhores condições de trabalho. Nicolau II, por sua vez, através de uma atitude autoritária e covarde, ordenou que suas tropas abrissem fogo contra essa multidão, causando a morte de milhares deles. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, e foi essencial para que os movimentos radicais se intensificassem ainda mais. Após o Domingo Sangrento, houve o Manifesto de Outubro, onde Nicolau, visando diminuir a tensão no país, promete reformas políticas, como o fim do regime absolutista, adotando um regime constitucional, com a criação do parlamento russo, denominado de Duma. Porém, o assassinato de Stolypin serviu de pretexto para que Nicolau fechasse a Duma, restabelecendo o absolutismo na Rússia. Entretanto, tal atitude não foi bem vista pelo povo russo, que, pressionando seu czar, conseguiu o restabelecimento da Duma e dos sovietes, que a partir daí teriam um papel crucial para a revolução. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial era desastrosa para o país, que atravessava uma severa crise econômica e escassez de recursos essenciais à sobrevivência do povo e manutenção do exército. Ainda assim, Nicolau II, insistindo em seus ideais imperialistas, não aceitou retirar a Rússia da guerra, o que fez com que o povo russo, liderado pela burguesia, invadisse o Palácio de Inverno e proclamasse a República. Fato esse que ficou reconhecido na história como Revolução Burguesa, 8 de fevereiro, onde foram os mencheviques que tomaram o Palácio de Inverno e aboliram o czarismo, adotando um governo provisório que foi comandado por Lvov e Kerensky. Nesse momento, o órgão supremo do poder russo se tornava a Duma. A população, nada satisfeita com a permanência do país na guerra, devido à profunda crise que a região já estava a enfrentar, exigia a retirada do país do conflito, mas o governo que representava os interesses burgueses não acatou a vontade popular, uma vez que tal guerra visava a obtenção de novos mercados consumidores. Após o retorno do exílio, Lenin publica as Teses de Abril e declara que os bolcheviques não apoiarão o governo provisório defendendo o lema "Todo o poder aos sovietes", e lançando o princípio paz, terra e pão. Paz significa a retirada da guerra, terra para os camponeses e pão, emprego para os operários. Leon Trotsky funda o Exército Vermelho, formado por operários e camponeses, que era o braço armado dos bolcheviques. Lenin foge para a Finlândia, devido ao governo provisório acusá-lo de trabalhar para os alemães. E é na Finlândia que Lenin inicia a organização da revolta armada dos sovietes. Em 25 de outubro, o Exército Vermelho toma de assalto departamentos públicos e o Palácio de Inverno, derrubando o governo provisório de Lvov e Kerensky.
A partir daí, é instaurada a ditadura do proletariado. Tal vitória só foi possível devido a uma estratégia político-militar denominada comunismo de guerra, que consistia no confisco de toda a produção agrícola e industrial do país pelo governo, visando o abastecimento do exército na guerra civil. Tal estratégia despertou grande revolta entre o povo russo, o que fez que, com ao fim da guerra, Lenin criasse a ANEP, que foi, em suma, a união dos princípios econômicos socialistas e capitalistas, onde houve uma leve abertura econômica direcionada principalmente ao pequeno burguês. Logo, os setores principais da economia ainda estavam sob o domínio estatal. Além da reforma econômica, Lenin também criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, Lenin morre em 1924, fazendo com que se iniciasse uma disputa sucessória entre Trotsky e Stalin. Trotsky defendia que a Revolução Socialista deveria se espalhar por todo o mundo, contrariando as ideias de Stalin, que defendia o socialismo apenas na própria União Soviética. No fim, essa disputa foi vencida por Stalin, um dos maiores ditadores que o mundo já viu. Seu governo durou de 1925 a 1953. Então, no poder, como sua primeira reforma, substituiu a ANEP pelos chamados planos quinquenais. Stalin cria esses planos com a intenção de implantar dentro da União Soviética uma planificação econômica que ficaria sob a responsabilidade da Gosplan. Tal planificação foi crucial para o grande crescimento econômico da Rússia a partir de então. Essa planificação se processaria de duas formas: investimento na construção de indústrias de base, como metalurgias e siderurgias, e coletivização da agricultura. Para a realização dessa coletivização agrária, foram criados os Sovkhovs, que eram fazendas estatais onde a produção seria entregue ao governo para em seguida serem distribuídas de forma igualitária à população. E os Kovkovs, que eram cooperativas de produção onde os camponeses trabalhariam de forma coletiva para no final dividirem a produção entre si. Embora Stalin tivesse sido responsável pelo grande crescimento da União Soviética e pela vitória na Segunda Grande Guerra, seu governo ditatorial encontrou uma série de oposições, que rapidamente foram abafadas devido à grande repressão que Stalin exercia, principalmente através dos expurgos, que eram exílios para outros países, como foi o caso de Trotsky, ou para os campos de concentração siberianos, onde milhares de pessoas foram executadas, dando a Stalin o título de um dos maiores assassinos da história, e denegrindo ainda mais o socialismo, já tão temido e combatido pelas potências capitalistas.